Sejam bem-vindas ao PodPed. Eu sou a Gabi, ela é a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Olá, pessoal. Estamos aqui com o Dr. Guilherme, ginecologista obstetra. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Se apresenta para o pessoal que não te conhece, onde você trabalha, qual que é a sua área, especialidade. Bom, tudo bem com vocês, meninas? Em primeiro lugar, queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui. Tenho assistido bastante os temas que vocês colocam e eu acho super importante essa rede de apoio para as mulheres se informarem mesmo de tudo que acontece na gestação, na saúde da mulher, nos cuidados com o bebê quando nasce. São temas muito legais. Parabéns aí pelo trabalho de vocês. Obrigada. Eu sou ginecologista e obstetra. Eu me formei em 2001, então já estou trabalhando nessa área há bastante tempo. E, puxa, eu sou apaixonado pela minha profissão. Adoro muito o que eu faço. Adoro o relacionamento com as minhas pacientes. E espero que eu traga informações úteis para o pessoal aqui no canal. Tá bom? Nós selecionamos algumas perguntinhas. A gente estava em dúvida qual o tema que a gente iria discutir hoje. Aí a gente perguntou lá no Instagram e elas tiveram bastante dúvidas sobre pré-natal. Então, a gente queria saber algumas coisinhas básicas sobre o pré-natal. Primeira coisa, o que é o pré-natal? O pré-natal, o próprio nome fala, né? Natal, natalidade, nascimento. Então, é todo o preparo, todo um processo que a mulher vai passar para se capacitar, se informar e se preparar para o nascimento do bebê. Existem consultas de pré-natal, mas o pré-natal não começa nas consultas. Na verdade, o pré-natal começa muitas vezes num planejamento da mulher, do casal, no momento certo, no momento mais adequado, financeiramente, profissionalmente, o momento do casal para pensar em ter filhos. Então, acho que é muito importante. O pré-natal começa antes de procurar um médico. Mas, durante as consultas, acho que a gente vai conversar aqui o que é importante fazer durante esse período que a mulher passa, que dura geralmente 9 meses. O ideal seria que antes da paciente engravidar, ela já está com os exames em dia, né? Já está se preparando para poder suplementar as vitaminas, tudo, para poder engravidar, né? Exatamente. Gabi, é muito importante a mulher, independente se ela tem vontade de ter filhos ou não, ela está em dia com os exames, né? A gente tem 2 doenças que são hoje as doenças que mais matam mulher no Brasil, que é o câncer de mama e o câncer de colo de útero, que muitas vezes eles começam de maneira silenciosa. A mulher não sente nada. Mas fazendo exames anualmente, ela consegue detectar um problema bem no início. E ela consegue ter cura. E, inclusive, viver normalmente dali para frente. E se ela não faz exames, está arriscando com a sorte. Esperar aparecer um sintoma para procurar um médico, talvez seja tarde. Então, acho que é muito importante a mulher estar em dia com os exames, não só pensando na gravidez, mas pensando na saúde dela, no bem-estar, no dia a dia. Na prevenção, né? Prevenção, exatamente. E a partir do momento que a paciente descobriu que está grávida, chegou no consultório, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Vai pedir exame, vai examinar, fazer uma história? Tá, eu sou um médico que eu gosto muito de conversar com as pacientes. Tenho muitas pacientes que já são pacientes minhas, e a gente já vem tendo aquelas conversas durante os exames anuais do momento que ela vai pensar em ter filhos. Então, essas eu já tenho uma conversa prévia e ela já está na expectativa, já está tentando. Então, já é mais fácil porque muitas vezes a gente já conversou sobre isso. Mas vamos supor aqui, se a gente pega uma paciente, primeira consulta, marcou comigo, doutor, descobri que estou grávida. E agora, né? Tem um teste de farmácia positivo, né? Então, primeira coisa é a gente perguntar, fazer um histórico da vida dessa pessoa, se é a primeira gravidez, quantos anos tem, se tem algum problema de saúde, se toma algum medicamento, se já fez alguma cirurgia, se ela tem alguma doença que pode aumentar o risco desse pré-natal, né? Agora, se tiver tudo bem, primeira coisa, a gente suplementa o ácido fólico, né, que é preconizado pela Organização Mundial de Saúde, e a gente vai pedir os primeiros exames que
um dos primeiros exames é fazer um ultrassom para saber se esse embriãozinho está crescendo dentro do útero, se já tem batimento cardíaco. E aí, passo a passo, a gente vai acompanhando a gravidez. Mas a conversa é muito importante, inclusive para a gente saber quais são as expectativas dessa mulher na gravidez, o que ela pensa, se ela já leu, se ela já se informou sobre o parto, né? Como que ela gostaria que fosse. A gente entender um pouco o que é importante para a pessoa. Né? O médico, hoje em dia, ele tem que deixar de ser muito técnico, muito específico, e ele tem que olhar sempre numa visão mais ampla, né? Não só da área específica dele. É muito importante a gente entender a pessoa para a gente saber o que a gente vai fazer durante o pré-natal. E quantas consultas são necessárias durante a gestação? Não tem um número mágico, mas a gente fala assim, num pré-natal de baixo risco, né, a gente classifica pré-natal em risco habitual ou baixo risco, que não existe gravidez sem risco, toda gravidez tem um risco. Então, risco baixo, médio e alto risco, que é o mais perigoso, que tem doenças associadas ou que tem outros problemas que podem complicar a gravidez. Num pré-natal de baixo risco, a gente fala que o ideal são consultas mensais, né? Então, uma vez por mês até por volta do sétimo, oitavo mês, e aí, conforme a necessidade ou conforme a gente vai chegando mais próximo do final da gravidez, a gente vai diminuindo o intervalo entre as consultas. No último mês, a gente tem praticamente consultas semanais até acontecer o parto. Então, dá uma média de 9 consultas, alguns fazem 7, alguns fazem 12, depende muito da necessidade, mas em média 9 consultas. E a gestante, ela pode continuar fazendo exercício físico? Como é que funciona? É liberado exercício físico na gravidez ou tem restrição de alguma coisa? Importante você tocar nesse assunto, Linelli. A atividade física, ela não é só permitida na gravidez, ela é recomendada. O que a gente vai sempre prestar atenção e individualizar para cada mulher, né? Então, mais uma vez eu vou falar, se é uma gravidez de baixo risco, que ela não tem um risco de parto prematuro, né, que ela não tem nenhuma limitação física, a gente vai pedir somente para evitar um esforço físico exagerado, atividades que tenham muito impacto, crossfit, salto sobre caixa, carregar um peso que ela não está acostumada, que se esforça muito, e também aquelas atividades que mantêm a frequência cardíaca muito acelerada. Sabe quando a pessoa fica ofegante? Sim. Ali, quando você fica muito tempo com essa frequência cardíaca muito alta, isso pode alterar a oxigenação sua, da placenta e do bebê. Então a gente pede para evitar. Mas de maneira nenhuma a grávida tem que ser sedentária na gravidez. Ela tem que buscar hábitos saudáveis de vida e hábitos alimentares saudáveis. Tem uma outra pergunta que elas fizeram também. O que devo mudar na minha alimentação na gestação? Aí depende muito. Por isso que eu falei que essa conversa é legal antes, né? Como você está se alimentando antes de engravidar? Você já pensou em ter hábitos saudáveis antes de engravidar? Né? Eu tenho pacientes que têm alimentação totalmente desregrada, têm uma vida totalmente sedentária, e aí quando elas descobrem que está grávida, elas querem se matricular em academia, procurar nutricionista. Eu falei, tudo bem, mas um passo de cada vez. Você saiu do zero, você não fazia nada antes. Vamos orientando devagarinho, né? A alimentação, por exemplo, principalmente no início da gravidez, a gente pede para evitar aqueles alimentos que são termogênicos, que estimulam muito o metabolismo e aceleram. Então, gengibre, canela, comida muito apimentada, pó de guaraná, a cafeína em excesso, né? Esses alimentos a gente pede para evitar, porque em excesso, porque eles aceleram um pouco o metabolismo, né? Agora, a orientação, claro, é uma alimentação balanceada, né? Você balancear proteína, verdura, carboidrato, diminuir a ingestão de carboidrato, porque em excesso, além de você ganhar mais peso do que deve, aumenta o risco de diabetes gestacional, de problemas no final da gravidez. Então, esse tipo de orientação, eu não preciso ser nutricionista e nem ser magrinho para poder dar esse tipo de orientação. É o nosso dever como médico, né? Mas falar assim,
Existe alguma coisa que é proibido na gravidez de alimentação? Proibido mesmo é álcool e o tabaco, né? Mas proibição não tem. O que tem é recomendação, evitar o alimento cru, né? O alimento que não tem cocção, né? Porque ele pode conter toxinas, né? Então, isso a gente vai fazer, vai sempre orientar. Mas eu não proíbo minhas pacientes, por exemplo, de comer comida japonesa. Eu até brinco e falo assim, no Japão, então, as mulheres não podem engravidar, né? Mas num lugar que você já conhece, dê preferência, mesmo na comida japonesa, dos alimentos que não são crus, né? E de vez em quando, para matar a vontade, tudo bem. E o cafezinho? A mulher que ficou grávida, que tem lá o hábito de tomar um cafezinho todo dia, Essa aí vai continuar. ela vai ter que parar com o café ou vai continuar? Não, ou ela tem de que maneira controlar? alguma. Como é que funciona? Vocês conhecem pessoas, e eu também, que trabalham muitas vezes em escritório e uma garrafa de café até a hora do almoço a pessoa toma, Sim. né? E tem pessoas que têm o hábito de tomar um cafezinho de manhã ou depois do almoço. Essa vai continuar sem problema. Agora, a pessoa que tem o hábito de tomar uma garrafa por dia, né, a gente sempre vai orientar para tomar com moderação e diminuir a ingestão. E quantos quilos é o esperado que uma paciente ganhe na gestação? Porque tem umas que dão uma abusada, né? Sim, não tem regra, mas é sempre importante a gente dizer. Antigamente, os nossos antepassados, as nossas avós, tias, né? Se tinha uma cultura que a mulher grávida tinha que comer muito. Que Estava comendo por 2, né? Tinha que engordar, tem que comer por 2. Desejo, né? E isso, com o passar dos anos, ficou mais do que provado de que isso é perigoso, né? Hoje a gente tem uma incidência muito grande de diabetes gestacional, de pré-eclâmpsia, e na grande maioria das vezes pode não ser o único fator, mas o fator alimentação e ganho de peso excessivo na gravidez, ele está sempre presente. Então é muito perigoso. Não existe uma regra mágica, mas quando a mulher chega no 5º mês de gravidez, ela faz um exame que chama ultrassom morfológico. E esse bebê está todo formadinho. Só que ele pesa meio quilo. No máximo. 500, 600 gramas. Se você somar ali placenta e o líquido, vai dar 800 gramas. Como que você justifica a mulher ganhar, até a metade da gravidez, 6, 7, 8 quilos? Então, o que eu falo para minhas pacientes? Quanto menos você ganhar até a metade da gravidez, é melhor. Mas, em média, a gente aceita de 1 quilo a 1,5 quilo por mês, a gente aceita. Geralmente, no final, né, esse bebê, depois da metade da gravidez, ele já está todo formado. Ali é que ele vai começar a crescer, desenvolver, os órgãos vão apurando o funcionamento e é normal a mulher ganhar um pouquinho mais de peso, mesmo porque ela vai ficando, diminui um pouco a mobilidade, ela não gasta tanto energia, então é normal ganhar um pouco mais de peso. Ganhar mais do que 15 quilos na gravidez é um exagero. De 9 a 12 é o que a gente aceita, por isso que eu falei, de 1 quilo a 1,5 quilo por mês. E nós percebemos, né, na sala de parto, a incidência de diabetes gestacional no último ano triplicou. Né? Todos os bebês que a gente vai fazer sala de parto, as mães estão diabéticas. Aumentou muito. E você vê muitas vezes que são pacientes que ganharam mais peso do que deve. Sim. Vocês querem ver uma coisa interessante? É uma coisa que eu percebo e acho que muitos colegas meus também percebem. Qual que é a principal preocupação da mulher em ganhar muito peso na gravidez? Vocês sabem? É emagrecer depois. É que depois da gravidez, elas vão ter dificuldade de perder. Não é mentira, isso é uma verdade. Mas está longe de ser o pior problema. Os piores problemas, eles acontecem na própria gravidez. A mulher que ganha mais peso do que deve, ela vai ter mais dor na reta final. Ela tem maior risco de desenvolver diabetes gestacional e pré-eclâmpsia, né, que é o problema da pressão. O parto, geralmente, independente se é normal ou cesárea, é um parto mais complicado. A recuperação é muito pior, principalmente se for cesariana. Aumenta o risco de fazer celulite, infecção na cicatriz. Esse problema, que é o medo de depois não conseguir emagrecer, puxa, se as mulheres soubessem tantos outros problemas que podem acontecer antes, não seria esse o principal medo delas. Mas ele é uma verdade também. Ela vai ter dificuldade de perder o peso. Recentemente, não sei se vocês viram a notícia daquele bebê que nasceu de 7 quilos,
Provavelmente essa mulher ela tinha uma diabetes gestacional não Provavelmente controlada, né? não. Aí pode não ter diagnosticado. Né? Ela não fez um exame que comprovou que era. Mas um bebê que nasce com mais de 5 quilos, você não tem dúvida. A não ser que seja filho dos jogadores de basquete, de vôlei enormes, né? A mãe é enorme, o pai é enorme. Às vezes o bebê é grande, Sim. é constitucional. Mas na maioria das vezes, um bebê com mais de 5 quilos é um bebê filho de uma mãe que teve diabetes na gestação. E dela deve ter sofrido no parto, em tudo, né? 7 quilos é demais. O meu recorde foi 5,550. Ah, é? Um bebê que nasceu, olha só, 55 centímetros, Caramba, 5,550. Eu até brinquei e falei assim, esse 50 deve ser 55, porque é tudo 5 bebê, né? Eu tava de plantão, e aí a gente fez um ultrassom e tinha um peso estimado pelo ultrassom de quase 5 quilos. O ultrassom sempre tem uma margem de erro. E ela não tinha feito os exames de diabetes na gravidez, né? Mas a gente sabia que era. Então, deu tudo certo, o bebê é enorme. O bebê que nasce, vai tirando da barriga, parece que não termina nunca, porque ele é muito grande. Essa semana eu peguei acho que uns 3 de 4,5 kg, 4,600. Tudo filho de mãe diabética. E o grande problema, vocês sabem melhor que eu, o grande problema do bebê que está na barriga e a mãe tem diabetes gestacional, por ele estar acostumado a receber um sangue com mais açúcar, quando nasce, o perigo maior é esse bebê fazer uma hipoglicemia, né? Porque ele vai parar de receber esse sangue pelo cordão umbilical. Então, é aquele bebê que você tem que fazer o controle de glicemia, furar o pezinho para medir a glicemia nas primeiras horas, tem que estimular a amamentação o mais rápido possível. Então, poxa, se a gente conseguir prevenir problemas que aconteçam no final da gravidez, simplesmente se alimentando bem, né? É um ato de amor da mãe. Tem mãe que fuma e para de fumar na gravidez. Eu acho que assim, é a maior prova de amor, né? Porque eu conheço pessoas que fumam e que é muito difícil parar de fumar, né? E eu vejo assim, você precisa de uma motivação muito grande. E eu acho que é uma das maiores oportunidades que uma pessoa tem na vida é a grávida que fuma, por amor ao filho que vai nascer, ela parar de fumar. E muitas vezes ela para de fumar na gestação e aí ela percebe como a vida dela é melhor sem o cigarro, né? Então, é uma oportunidade que eu vejo isso, né? Eu tenho uma amiga que o pai fumava e a mãe não. E a mãe sempre lutou para o pai parar. E quando ela engravidou da minha amiga nasceu, tudo falaram, não pode fumar, porque é morte súbita, não sei o quê. E o pai dela parou, e aí nunca mais botou um cigarro na boca. Desde quando a Ju, quando nasceu, o pai nunca mais fumou. Isso é uma prova de amor mesmo, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil, né? Não, as pessoas muitas vezes sabem que faz mal, né? Tem consciência do que pode acontecer, mas ela não consegue. É maior, e aí, às né, vezes, quando tem alguma coisa que está acima de um desejo seu, né, que é o bem-estar do seu filho, que vai nascer, aí a pessoa consegue parar, né? Não por ela, mas pelo filho, pela filha que vai nascer, né? Olha que legal, acho muito legal. São as oportunidades que a gente tem na vida para deixar de ser egoísta, são as mensagens que Deus manda para a gente viver no caminho certo, fazer o que é melhor para ser feliz, né? Se elas soubessem os malefícios que o cigarro faz durante a gestação, pode causar restrição de crescimento, depois que nasce a morte súbita, elas iriam até repensar um pouquinho, né? E a porcentagem de prematuros que nascem, né? Muito grande, né? Muito grande. A placenta toda calcificada, envelhecida, calcificada, exatamente. Uma outra questão que elas mandaram é em relação à idade gestacional. Que às vezes chega lá na maternidade achando que está com 39, aí o médico fala, não, é 38,5. Tem alguma fórmula de calcular essa idade gestacional que dá essa diferença? Essa é uma eterna briga entre os obstetras e as gestantes, né? Ou a família. Porque a gente quer sempre calcular em semana e as mulheres querem o prático, que é calcular em mês. Então, primeiro vamos falar o seguinte. Como calcular o tempo de gravidez? Então, a maioria das mulheres que chegam nos consultórios para iniciar um pré-natal, elas têm em mente a data que elas menstruaram. Talvez elas não tenham certeza de quando foi a relação que ocasionou a gravidez, mas ela lembra o dia que ela menstruou. Então, essa é uma data muito importante.
o primeiro dia da sua última menstruação. Na maioria das vezes, é por ele que a gente vai calcular. Mas, como tem mulheres que o período ovulatório ele varia, a maioria das mulheres é entre o 11º e o 14º dia do ciclo menstrual, mas tem algumas que é um pouquinho mais para frente, tem outras que antecipam, então a gente não tem certeza, apesar de saber a data da menstruação, quando foi que ela engravidou. Então a gente usa o recurso do primeiro ultrassom que mostra batimento cardíaco, porque às vezes a mulher faz um ultrassom tão precoce que só mostra aquele saquinho gestacional, não mostra ainda o embrião, não mostra o batimento cardíaco. Então, é importante, o primeiro ultrassom que mostra batimento cardíaco. E, geralmente, a gente segue uma regra básica. Se esse ultrassom tiver uma diferença maior do tempo de gravidez, calculado pela data da menstruação, de 7 dias ou mais, a gente segue pela conta desse primeiro ultrassom, até o final da gravidez. E se for 6 dias ou menos, a gente segue pela data da menstruação, do começo até o final da gravidez. Essa data não muda mais. Esse primeiro ultrassom, ele é muito importante. Antigamente, eles pediam os órgãos, né, que as federações brasileiras de ginecologia, obstetrícia, de ultrassonografia, eles falavam para a gente calcular naquele ultrassom mais ou menos de 12 ou 13 semanas que vê a preguinha da nuca e tudo isso. Mas hoje a gente calcula, de 5 anos para cá pelo menos, a gente está calculando pelo primeiro ultrassom que mostra batimento cardíaco. Então essa é uma forma de você saber de quanto tempo está. E aí, claro, tem médicos que deixam claro isso para a paciente logo no começo ou durante o pré-natal, e tem médicos que ou a paciente não pergunta, ou para ele aquilo é automático, e ele só escreve. Então, por isso que muitas vezes as pacientes vão ganhar seus bebês não com os médicos que acompanharam o pré-natal, e sim com a equipe de plantão. E aí, ou cada um tem uma forma de calcular, ou é diferente do médico e fica aquela briga, aquela né? incerteza. Depois que nasce, né? chega o pediatra e fala: o capurro do seu bebê deu Exatamente. 39. Não, aí ela já não sabe mais o que é a data da última menstruação, do Do ultrassom ou do exame depois do Vira bebê. aquela confusão. Né? Então, o importante é o seguinte: uma gravidez de tempo certo para nascer é uma gravidez entre 37 e 41 semanas. Então, se nascer de 37, já não tem mais risco de ser prematuro. E se nascer até 41, não tem risco muito grande de passar da hora. Mas você pensa, puxa vida, são 4 semanas, né? Praticamente um mês. Então é por isso que alguns bebês nascem e parece que é de 9 meses, mas é um pouquinho menos. Outro que quando vocês vão fazer o exame, o pezinho já está mais envelhecido, você vai dar uma nota que, somando lá os pontinhos, parece que é de mais tempo até. Mas para calcular em meses, o que eu falo para minhas pacientes fazerem? No começo da gravidez, a gente confirmando que é pela data da menstruação, a gente vai calcular a data provável do parto, a data esperada do parto, que a gente sempre calcula ela como 40 semanas. Então, por exemplo, você pega lá o dia 10 de junho, 10/6, né? Então, como é que a gente calcula a data esperada para o parto? Você soma 7 nos dias e faz o que com o mês? Subtrai. Subtrai 3. 3, né? Então, 17/3 do ano seguinte. É o dia que você completa 9 meses. Eu falo isso para ela. Então, como é que é o jeito fácil de você calcular com quantos meses você está? Todo dia 17, você está Fazendo um mês. completando um mês e abrindo outro. Né? Assim, acho que fica prático para a mulher. E o médico tem que pensar nisso, ele tem que ser prático, porque se ele vier falar em semanas, só quer falar em semanas, muitas mulheres não vão entender. E a gente tem aquela impressão de que 4 semanas é um mês. E só o mês de fevereiro é que tem 4 semanas certinhas, né? Os outros meses tem 4 semanas e 2 dias, 4 semanas e 3 dias. Isso parece bobeira, mas lá no final dá uma diferença quase de um mês nessa conta. 36 semanas, se você dividir por 9, né? Aliás, 36 se dividir por 4 é 9, não é isso? Só que 36 semanas, o que é para vocês? Não é um prematuro. Então, se a gente fizer essa conta, a gente perde um mês dessa conta. A conta não fecha. Ou então a mulher fala assim, doutor, mas 40 semanas, o meu bebê vai nascer de 10 meses.
Aí eu falo, não é assim, mas a gente explica e elas entendem, né? Mas tem que ter paciência. Por isso que a consulta médica do pré-natal, ela tem hora para começar, mas ela não tem hora para terminar. A pior coisa que eu vejo é uma paciente sair do meu consultório com dúvida. Eu acho que a gente tem que esclarecer. A que vai entrar a seguinte, ela pode reclamar porque ela assim, puxa, doutor, minha consulta está marcada para 5h15, o senhor está me atendendo 5h40. Aí tá bom, mas a hora que você sentar aqui, a minha atenção está toda para você. Eu vou esclarecer as suas dúvidas. Você pode ter uma consulta de 5 minutos, como eu já tive algumas, que é só para mostrar exame, que estava tudo bem. E eu já tive consulta de 1 hora, de 1h30. Não tem como, não tem regra, gente. Né? Cada pessoa... O gestante chega cheio de dúvida, não tem como fazer uma coisa rápida. Cada pessoa tem as suas expectativas, tem as suas dúvidas, tem um entendimento que às vezes você precisa mudar a forma de explicar. Cada paciente é um universo. Outra dúvida que é muito comum, que chega na caixinha pra gente, né, até no direct, né, algumas ficam com vergonha, e relação sexual. Estou grávida, a partir de quanto tempo a mulher pode ter relação sexual ou não pode? Tem alguma regra? Não, não tem regra. A regra é, se a mulher está bem, não tem sangramento, não tem dor, né, tem um jeitinho de fazer, lubrificar bem a relação, porque durante a gravidez às vezes pode diminuir a lubrificação da mulher. É permitido do começo até o final da gravidez. Dependendo do que acontece durante a gravidez, a gente pede para parar a atividade física, a gente pede para parar a relação sexual. Vai depender daquilo que está acontecendo. E após o parto? Após o parto tem uma regra, né? Independente se seu parto foi normal ou cesárea, o seu útero, que era desse tamanho, eu sabia que o útero é o órgão que mais cresce no corpo humano. Não é o estômago, é o útero. Né? O útero cresce de 20 a 25 vezes o tamanho original dele durante a gravidez. Então, depois do parto, ele vai passar por um processo de voltar para o tamanho original dele. E é muito comum as mulheres terem um sangramento depois do parto, que a gente chama de loquiação. É como se fosse uma sujeirinha que fica lá durante esse processo de contração do útero para voltar ao normal, que a mulher vai ter. Nos primeiros dias um sangramento um pouco mais vermelho, depois ele fica mais escurinho, e aí ele vai clareando, no final é tipo um corrimento. Mas na prática, aí a gente tem que dar o braço a torcer para a tradição, para os conhecimentos antigos. São os 40 dias, o pessoal chama de resguardo, de quarentena, que é o período em que a gente pede para evitar a relação sexual. Depois dos 40 dias, estando tudo bem, a mulher volta a ter relação. Aos poucos, claro, vai se adaptando, porque acho que tem vários fatores que influenciam. Às vezes, o apetite, a vontade de ter relação não é tão grande, a mulher está cansada, tem que acordar de madrugada muitas vezes para dar de mamar. Às vezes, quando o casal está namorando e o clima começa a esquentar, vem um choro que interrompe tudo bruscamente, né? Mas depois dos 40 dias, a gente fala que está liberada para voltar a ter relação. Maravilha. Acho que a gente tirou todas as dúvidas do pessoal. Queria agradecer mais uma vez você ter vindo aqui. Vamos gravar mais um vídeo, pessoal, para não ficar muito comprido esse. Vamos gravar um vídeo sobre puerpério. Tá bom. Você já até falou uma pergunta. O assunto agora foi um aperitivo. Isso. Tá bom. Muito obrigado, Gui. Queria agradecer, pessoal. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal. Ative as notificações todas terças e quintas, 19 horas. Vídeo novo. E até o próximo. Tchau. Tchau.